Bom, primeiramente eu queria agradecer de novo pelo convite. Eu fico muito feliz de vocês terem lido o artigo, da gente estar debatendo. Isso é sempre muito legal, poder discutir o trabalho, ainda mais com amigos de longa data, de nem sei de quando, de muito tempo. Bem, eu decidi falar um pouquinho do que me levou a fazer esse artigo. Então, assim, qual foi minha trajetória de pesquisa até esse artigo ser publicado? Por que ele veio ao mundo dessa forma? Eu comecei a trabalhar com história do direito ainda na graduação, em 2008, quando eu comecei a iniciação científica, e desde então eu tenho trabalhado com direito e escravidão, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado e agora, né? Eu trabalho principalmente com processos judiciais. Não é só com processos, eu também trabalho com outro tipo de documentação, mas os processos são a principal fonte da minha pesquisa desde o início. É um tipo de fonte que eu acho bastante rica para a gente discutir diversos aspectos, não só da escravidão, mas do direito de uma maneira geral. Uma documentação rica que eu sempre gostei muito de lidar. Inclusive, eu gosto bastante de transcrever. Não é uma coisa que me incomoda, ficar horas e horas na frente do computador transcrevendo. Gosto bastante de ir ao arquivo. É uma coisa que eu estou sentindo muita falta durante a pandemia. Então, eu adoro trabalhar com processo e os meus trabalhos geralmente são baseados em processos judiciais. Porém, durante o mestrado e o doutorado, eu trabalhava principalmente com documentação do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que são as chamadas ações de liberdade, que são processos judiciais em que escravos eles pediam alforria judicialmente. Ao longo do doutorado, eu acabei incorporando também na minha pesquisa processos que discutiam propriedade da terra, porque o objetivo era analisar a questão fundiária junto com a questão da mão de obra. Então, era isso. Eu estava vivendo a minha vida trabalhando com esses documentos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Porém, aconteceu que, em 2017, eu conheci a professora Mariana Cândido. Ela é especialista em história de Angola, mais especificamente de Benguela. À época, quando eu conheci ela era professora da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, mas recentemente ela agora é professora na Emory University, em Atlanta, também nos Estados Unidos. Então, em 2017, eu conheci a Mariana e ela, nessa época, estava com um projeto de organização de uma coleção de processos judiciais no Tribunal da Comarca de Benguela. E ela me convidou para participar do projeto. E eu falei que eu aceitava. Então, naquele ano mesmo, eu conheci ela, se eu não me engano, em fevereiro, talvez foi no começo do ano. E naquele ano mesmo, eu fui a Angola a primeira vez com ela para ver a documentação, para ajudar ela com esse projeto. E aí, fazendo um parênteses, só para explicar um pouco. O Tribunal da Comarca de Benguela, ele é um tribunal. Enfim, como qualquer tribunal, que eu acho que todo mundo aqui é do direito, todo mundo aqui está acostumado, sabe como é um tribunal. E eles tinham essa documentação histórica guardada, que são esses processos judiciais, mas eram documentos que não estavam ainda nem organizados e nem catalogados. Então, a Mariana, ela fez uma parceria com a Universidade Katyavala Biwila, que é a maior universidade, a pública, em Benguela, e junto também com a professora Joelma Matos, que à época era professora na universidade. Atualmente, ela é doutoranda aqui no Max Planck, faz parte do grupo que eu coordeno. A gente começou a trabalhar na organização desses documentos e construindo uma base de dados que vai dar origem a um inventário que a gente vai publicar da documentação. Enfim, se vocês quiserem também eu posso dar mais detalhes sobre isso mais para frente, do que aconteceu no projeto, enfim. Então, em 2017, foi a primeira vez que eu tive contato com esses processos de Benguela. E a primeira coisa que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi esses documentos, era como eles eram parecidos em termos de materialidade mesmo do documento com os processos que eu estava acostumada a trabalhar no Brasil. Por exemplo, se você tampa o escrito na capa do processo Comarca de Benguela, pode ser qualquer processo que tenha tramitado em qualquer tribunal do Brasil. A materialidade do documento é a mesma, praticamente. Do processo, das procurações que estão anexadas, enfim. Então, aquilo me chamou muita atenção
E eu comecei a desenvolver essa ideia de ampliar o espaço geográfico da minha pesquisa. Então, quando eu terminei o doutorado, em 2018, eu de fato comecei um pós-doc que seria uma história das relações de dependência, e eu entendo relações de dependência como um entrelaçamento entre acesso à propriedade, acesso à terra e relações de trabalho, porque muitas vezes as historiografias que trabalham com a questão fundiária e com a questão da escravidão ou das relações de trabalho, muitas vezes não tem muito diálogo. E, do meu ponto de vista, essas coisas estavam muito entrelaçadas, torna a análise muito mais complexa quando a gente analisa junto. Então, a ideia seria analisar os casos de Brasil e de Angola, considerando que existe uma proximidade muito grande em termos jurídicos entre essas duas regiões. Então, logo em 2018, quando eu defendi a tese de doutorado, eu já comecei o projeto de pós-doc, que é justamente isso, essa perspectiva atlântica no século XIX. E esse artigo que vocês leram, que a gente vai debater hoje, ele é como se fosse um primeiro produto dessas questões que eu venho pensando. Então, eu peguei uma das ações de liberdade, que fazem parte, né, dessa coleção do Tribunal da Comarca de Benguela, e eu tentei analisar num estilo bastante comum na história social do Brasil, que é, a partir de um caso, você ir puxando considerações mais gerais, e eu procurei, nesse artigo, pegar essa ação de liberdade e tentar mostrar que havia muitos pontos de convergência com o que estava acontecendo nas ações de liberdade que tramitaram no Brasil. Então, foi isso, assim, eu fiz essa análise e eu, digamos, coloquei no mundo essa expressão que está no título do artigo, que é uma cultura jurídica atlântica compartilhada. O artigo, ele foi submetido começo de 2019, então demorou mais ou menos um ano para ser publicado. Então, hoje já avançou bastante, na verdade, as minhas reflexões sobre essa questão. Isso é outro tema também que a gente pode conversar mais para frente. E nesse meio tempo, desde o ano passado, a gente criou um outro projeto aqui no Max Planck que se chama Global Legal History on the Ground, que é um grupo maior, eu coordeno o projeto, mas é um grupo maior de pesquisadores. Sou eu, a Joelma Matos, que faz parte lá do projeto de 2017, da organização do Acervo, a Raquel Sirotti, que atualmente está trabalhando com Moçambique, e a Maísa Espíndola, que está trabalhando com Guiné-Bissau e com São Tomé. Também nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem a Cabo Verde e eu conheci um grande amigo, um grande parceiro, que é o José Évora, ele é historiador do Arquivo Nacional de Cabo Verde. Então, todos nós juntos estamos trabalhando com coleções de processos judiciais, agora não só mais em Benguela, mas em diversos outros arquivos na África, e tentando, no âmbito do Global Legal History Underground, repensar um pouco algumas coisas que são dadas como canônicas, como incontestáveis na história do direito, principalmente ideias muito eurocêntricas da história do direito. A ideia de transplante, a ideia de que o direito ele é produzido apenas em lugares muito solenes, etc. Então, é um pouco isso. Essa é a história, digamos assim, do artigo.